esses casos não são casos isolados. Não existe, é ingênuo dizer que existem grupos de extermínio, o que há é uma cultura de extermínio. Isso é extremamente grave. E essa cultura se solidificou, está se sedimentando, está assim como que fosse líquida, ela está penetrando em todas as polícias, seja na polícia militar, seja nas polícias, nas guardas municipais, né? Como se fosse uma bactéria, ela está contaminando o corpo. Essa cultura, ela vem estimulada há anos, há anos. As nossas polícias são tratadas e estimuladas a matar há anos. Agora, nesses últimos anos, claro, receberam um reforço espetacular. O afastamento desse secretário é uma medida urgente a ser tomada de imediato. Mas não vai ser tomada de imediato. Porque, por mais que nós nos surpreendamos, os índices de aprovação do governador são altos. E ele acredita isso à política de segurança, a essa matança que ele está fazendo. Nós tivemos vários exemplos. Nós tivemos uma criança morta e o seu sepultamento interrompido por policiais militares. Nós tivemos um estudante de medicina assassinado porque deu um tapa na viatura. Nós tivemos esse jovem jogado de uma ponte. Aliás, há uma cena do filme O Pianista, que todos nós assistimos, muito semelhante, em que soldados nazistas jogam um senhor cadeirante do prédio. É uma cultura que está se disseminando. É cultural. Como nós vamos interromper esse processo cultural, nós temos que primeiro estabelecer um pacto de legalidade que não existe. O Judiciário e o Ministério Público são culpados diretamente disso, sim. Aceitam, queridos, absolutamente, sem nenhuma crítica, qualquer depoimento de policiais militares. Afastam qualquer alegação de tortura. Há um trabalho da Defensoria Pública aqui de São Paulo que concluiu que 98% das denúncias de tortura são pura e simplesmente ignoradas. Tudo que o Judiciário e o Ministério Público se tornaram extensões da viatura da Polícia Militar. A palavra do policial ela é incontrastável. Por mais absurda que ela possa parecer. Nós regredimos a Idade Média, porque o que o policial diz, ninguém vai desdizer. E quando ele começa a perceber que o que ele diz ninguém desmente, ele vai se tornando absolutamente monstruoso. Ele não tem limite. Ele é um poder armado sem limite. Se um dia algum de nós, algum de vocês, eu tive essa oportunidade, eu entrei uma vez numa viatura da rota. Não é uma viatura de polícia, é um vaso de guerra. Não é viatura de polícia. A quantidade de armamento que tem dentro da viatura da rota não é viatura de polícia, é um vaso de guerra. Ela não vai para fazer policiamento, ela vai para fazer enfrentamento, ela vai para fazer extermínio, ela vai para fazer absolutamente a extinção do inimigo. Os policiais, eles estão sendo ensinados a odiar, a tomar a população como se fosse inimigo. Recentemente, houve um vídeo aí, muito falado, muito visto, da Marinha, um absurdo, onde eles Sim. mostram que eles nos odeiam. Eles nos odeiam. Eu sou muito pessimista, né? Eu acho que o que vai acontecer é algo que aconteceu perto. A impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho é que nós estamos na Alemanha de 1934, 1935. Nós estamos implantando a cultura do extermínio. Vamos ter que passar por uma tragédia, por um horror, um vulcão social, para a gente poder cair numa realidade e falar assim, olha o que nós fizemos. A impressão é de que só saímos disso depois de afundar ainda mais e depois de afundar ainda mais. Nós não afundamos ainda, nós estamos implantando a cultura do extermínio. Na Bahia, isso está sendo muito comum. Verdade. Porque a questão não é mais a ideologia do governo, agora a ideologia das comunidades, das forças de segurança, que são absolutamente dependentes do governo estadual. Elas estão inteiramente fora de controle. Elas têm uma vida própria. Elas têm uma lógica própria. Elas têm uma cultura própria que foi alimentada. Nós precisamos ver quem foi culpado por isso.
foram para o judiciário e o Ministério Público omissos por décadas. E aceitaram e estimularam essas polícias. A pena de morte é o sonho de todos eles. Que horror. Né? A pena de morte, certo? É o sonho de todo mundo. Então, como não tem pena de morte, estão aplicando a pena de morte por conta, estão adiantando. Só que a esquerda, nosso campo progressista, tem pavor de mexer nesse tema. E a gente morre de medo de falar de segurança. A gente fala de economia, a gente fala de política, mas de segurança a gente foge como o diabo da cruz. Os meios de comunicação justificaram essa violência, esses programas vespertinos, matutinos. Outro dia eu comecei a assistir um programa que começa às 6 horas da manhã, às 6h30. Rapaz, é um horror. É um horror. É o programa que os aposentados e aposentados assistem. É um horror. É uma edição de violência, né, em que o crime é tratado de uma forma tão banal, aquele crime que aconteceu em Porto Alegre, a impressão que dá para o ouvinte lá de Campo Grande é que ele aconteceu em cima da casa dele. E que, portanto, aquele camarada que mora em Sobral não pode sair na rua, porque senão aquele ladrão que foi preso em Santarém vai assaltar a casa dele em Sorocaba. Eu tive um caso de júri uma vez em que o réu, que era um PM matador, me disse exatamente isso. Ele ficou viciado em matar. Ele precisava matar todo dia. Matar vicia. E na cultura em que matar se permite, eles estão absolutamente à vontade.